Isso daqui é uma caixa de bobina, tá? Para os experientes, óbvio, é óbvio mesmo. Isso aqui é uma caixa de bobina, mas muitas pessoas não sabem. Então, é a caixa, né? A cápsula que colocamos a bobina. E é nessa criaturinha que nós fazemos os ajustes de regulagem. O erro número 2 é colocar a canelinha do lado invertido, tá? Muitas costureiras, iniciantes e costureiras experientes, não sabem o lado correto de colocar a bobina dentro da caixa e coloca de qualquer lado. E em alguns momentos a máquina começa a arrebentar o fio, cortar o fio embaixo e enroscar. E desta maneira você não consegue produzir. Até mesmo começa a embolar embaixo. Vamos lá. Erro número 2: colocar a canelinha do lado invertido na caixa de bobina. Os sintomas eu trouxe para você. Então, vai fazer com que a linha embora. Aqui nós temos uma bobina. Isso aqui é bobina, beleza? Deve estar com algum probleminha lá na outra plataforma, tá? Depois eu vejo isso. Senão eu não consigo dar aula. Ó, Claudilene está ali, a Joselita também. E é para estar funcionando, tá? Eu chequei aqui. Olha só, isso aqui é uma bobina, isso aqui é um marca-texto, um canetão. Então, eu vou marcar esse canetão aqui, ó. Ó. Tá vendo? Fiz uma marquinha nele. Do outro lado não tem essa marca. Ó, tem uma linha aqui, mas não tem essa marca. Por que que eu quero que você observe essa marquinha? Porque toda canelinha, quando vai ser... Obrigada, viu? Toda canelinha, quando vai ser colocada na caixa de bobina, ela deve ser colocada no sentido horário, tá? Sentido horário. Então, se você tá do lado contrário de mim, melhor, se tiver espelhado, olha só, lado, sentido horário, fiquei sentido horário, sentido do relógio. Então, ela tem que girar da direita para a esquerda. Ó, da direita, eu tô aqui no meio, para a esquerda. Todos aqui sabem o que é sentido horário? Sim ou não? Sentido horário, sentido do relógio, sentido do ponteiro do relógio. Então, vamos lá. Pode ser que eu coloque aqui e fique espelhado para você. Mas é o sentido do relógio. Outra forma de você saber a forma correta de colocar a bobina é você colocar nesse sentido aqui que eu trouxe um desenho para você. Um número, na verdade, para ser mais específico. Ó, no sentido do número 9. Vamos lá. Agora nós vamos fazer diretamente na peça. Ó. Imagine que a sua bobina sai a linha. Imagine não, você tem que ter certeza disso, tá? Que a linha saia como se ela estivesse formando um número 9, ó. Ela tem que formar um número 9, ó. Olha aí na tela do celular ou do computador que você estiver assistindo. Então, quando ela sai, ela tem que mostrar para você o número 9. Quando ela não tá o número 9, tá vendo aqui, ó? É sentido anti-horário, tá do lado errado. O lado correto, vou marcar do outro lado agora. Ah, vou pegar um marca-texto vermelho. Espera aí. Espera aí que a gente vai fazer o que precisa ser feito. Bem que, mas tá tudo bem. Nesse caso aqui, o lado vermelho simboliza positivo, tá? Nós estamos jogando contra os ensinamentos, né? Mas nesse caso, o lado vermelho significa positivo. Então, é sentido horário, tá? Ó, vamos lá, ó. Ó, sentido do relógio, correto?
Aqui no YouTube está espelhado. Vou virar a câmera aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Espelhar minha câmera agora. Agora que eu vou espelhar, né? Na verdade. E vai dar super certo para você ver. Ó. Então, vou segurar assim, ó. Tem que girar nesse sentido, tá? Sentido do relógio, formando um 9. Quando você vai colocar dentro da bobina? Nesta posição, tá? Se você tiver um marca-texto, marque a caixa de bobina. Só tem um problema, viu? Se você marcar essa bobina e na hora de encher, ela encher e a ponta ficar ao contrário, você não vai lembrar. Você não vai entender, porque dependendo da forma que você rebobina ela ali também dá diferença, tá bom? Então, ó, o lado que vai ficar para cima seria o lado errado, o anti-horário. Então, minha canelinha com a marquinha azul para cima é o anti-horário. O sentido horário vai ficar. O sentido horário vai ficar no fundo da bobina, tá? Olha só. Aí a gente vai colocar nessa fendinha aqui. E nós vamos girar, tá? Ó, vou girar para você ver, ó. Tá? Beleza? Ó. Show! Conseguiram entender? Falei muito rápido? Parece que eu falei tão rápido. Parece que não deu para entender. Se não deu para entender, eu explico novamente, tá? Você que chegou atrasado, daí não é porque não deu, né? Porque você chegou atrasado, né? Mas vamos lá. Então, a bobina precisa ter no sentido horário. Esse é o erro número 2. Então, se você não sabia o lado de colocar, qual seria o posicionamento dessa bobina, você precisa entender e começar a fazer dessa maneira. Você vai ver que a sua bobina vai responder de maneira totalmente eficaz quando você fizer desta forma. Essa peça que a gente chama de cápsula, de caixa de bobina, essa peça ela é responsável pela formação do ponto da sua máquina de costura. Então, ela tem que estar em pleno funcionamento, porque se ela não tiver em pleno funcionamento, ela vai apresentar problema, certo? Beleza? Maravilha, então. Olha só. Simples desse jeitinho que eu estou te dizendo. Simples desse jeitinho. Se você não sabe que isso, colocar a bobina do lado errado, né? Colocar a bobina do lado contrário é um erro. Você não aprender a fazer da forma correta, você vai continuar pagando o técnico para vir consertar a sua máquina, sendo que é só colocar a bobina corretamente. Fez sentido para você? Fez, né? Entendido. A Claudiane disse. Maravilha, viu? Joselita, sejam bem-vindas, tá? Então, é só fazer uma recapitulação breve. Erro número 2, colocar a bobina do lado invertido na caixa de bobina. Posição correta, sentido horário. Posição correta, formando um número 9, tá? Simples e básico dessa maneira. Beleza? Maravilha. Agora, eu vou responder algumas dúvidas de vocês, porque o erro número 2 é esse. Amanhã, no erro número 3, eu vou trazer mais para você sobre a bobina, tá? Que faz com que arrebente. Eu vou te ensinar a regular a caixa de bobina amanhã. Então, na aula de amanhã, você vai aprender a regular a caixa de bobina. E agora, nesse momento, eu vou responder algumas dúvidas. Lembrando que existe a caixa de bobina da máquina doméstica e da máquina industrial, tá? É verdade que passar latex danifica a máquina? Falando nisso, Claudiane, ontem eu vi um vídeo de uma mulher ensinando a utilizar o latex lá na máquina doméstica. E eu achei muito interessante. Vou comprar, vou testar. Só que o que eu entendo? O Lastec, ele é um elástico, tá?
para você que não sabe o que é aquele elástico bem fininho, é um elástico fininho que quando você costura, você vai costurar esse elástico junto e já vai enrugar a sua peça. O que acontece? Quando o lastec é colocado, ele é colocado na bobina, tá? Ele é colocado nessa peça aqui que nós estamos falando hoje. Aí, e não é feito nenhum tipo de regulagem, entenda que a sua máquina vai apresentar problema. Por quê? Existe o que eu vou ensinar na aula de amanhã sobre regulagem dessa bobina. Então, quando você coloca a Lastec, ela não está regulada para esse tipo de elástico e vai apresentar problema sim. Então, quando diz assim, Elaine, vai estragar a minha máquina de costura, vai estragar no sentido de não estar regulada. Não é estragar no sentido de quebrar a máquina. É diferente, tá? Não é que vai quebrar a sua máquina de costura. É que ela vai desregular, porque aquele fio de Elastec, aquele elástico, ele é mais grosso que uma linha normal, um fio normal. E aí vai desregular. E é por isso que apresenta os problemas, tá? Vamos lá, vamos aqui. Vou colocar aqui do ladinho. Opa, temos 3 perguntas e vou responder as perguntas. Vamos lá, vamos ver aqui. Coloca no balãozinho as perguntas, gente. Oh, não há perguntas. Uai, tinha que aparecer as perguntas. Vamos ver se aqui vai. Ah, aqui deu certo. Então vamos lá. Valdelesse, é isso mesmo? Valdelesse. Vou até colocar aqui para vocês verem. Valdelice, isso, é porque na hora dela digitar, apareceu Valdelesse, eu não estou lendo tão errado assim, gente, tá lá, Valdelice, de Águas Brancas, minha máquina está com muito barulho e lenta, o que fazer? Show, maravilha. A máquina, quando ela apresenta barulho, né, e começa a dar outros sinais, nós precisamos trabalhar com o pilar número 1 da costureira independente. Qual que é o pilar número 1? A investigativa, tá? É para vocês seguirem o perfil Mecânica da Costura, tá? Porque eu estou transmitindo por lá. Esse aqui vai sair do ar a qualquer momento. Lembre-se, vão para o perfil Mecânica da Costura. Então, vamos lá. Presta atenção. Ela disse o seguinte, que a máquina está com barulho, vai precisar investigar. Como que eu faço essa investigação, Elaine? Você vai seguir o barulho. Você vai próxima correia? É motor? Você vai seguindo, vai observando. E ela está lenta. A máquina fica lenta geralmente quando tem linha enrolada no volante e na polia. Se você não sabe o que é volante da máquina e nem polia, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês quais são as nomenclaturas da máquina. Vai ficar muito massa para vocês aprenderem também. Vou fazer isso. Vou fazer as nomenclaturas. Mas o volante é onde gira ali a correia. A polia é onde liga a correia no motor. E aí, quando está cheio de linha enroscada ali, começa a apresentar esses problemas. Maravilha? Então, observe, vá lá e faça essa investigativa. Eu uso o Elastec na máquina doméstica, mas uso uma caixa de bobina só para Elastec. Isso também dá problema? A pergunta dela. Não, vida, porque se você tem uma caixa de bobina específica para isso, não. Então, mais pessoas precisam fazer isso. Porém, tem algumas máquinas que a caixa de bobina ela é acoplada. Você consegue tirar ela, que é aquela de plástico. Não com tanta facilidade como essa de metal, mas dá para tirar. E dá para aprender a colocar quando você for utilizar. Também dá para você ter duas, tá? No caso que você não tem duas, você vai usar fazendo uma regulagenzinhas. Mas façam isso, de preferência, compre uma outra caixa de bobina, tá bom? Top dica. A máquina quebrar a linha pode ser inúmeros motivos, tá? Pode ser inúmeros motivos. Pode ser que a linha esteja fraca, né? Ontem mesmo, nós trocamos de fornecedor de linha na empresa e a encarregada de produção mandou uma mensagem para mim, Elaine, essa linha aqui está arrebentando bastante. Tem alguma dica?
Falei para ela, coloca um pouquinho de silicone. Então, se eu tenho certeza que o problema é a linha, eu vou solucionar. Aí você também pode observar se a agulha está com aspereza, faz com que a máquina arrebente a linha. Tensão excessiva também faz com que a máquina arrebente a linha. Fios oxidados, enferrujados, enroscando o fio também, tá? Maravilha, viu, gente? Quando você costura, e aí, olha aqui para mim agora, tá? Ó, e aí dá aquela pisadona na máquina, acontece isso aqui, ela sobra a linha ali dentro. Então, se ela tiver muito solto, tá? Então, a máquina costura em alta velocidade. O que pode ajudar é você utilizar uma molinha que tem dentro da máquina, dentro da caixa de bobina. Essa molinha aqui, tá? Opa. Essa molinha, ela pode te ajudar, tá? Ó, essa molinha, ela pode te ajudar. Tá com desfoque de fundo, fica ruim de você ver, né? Mas essa molinha, ou você pode fazer um calço, tá bom? Isso aqui também vai ajudar a frear a bobina. Imagine que você está costurando acelerada, rápida, e aí você freia. Precisa parar essa bobina de girar ali dentro. E por isso que ela embola, porque ela não tem o freio. Ela está sem o calço que ajuda ela a parar. Freia também. Beleza? Gente, eu vou fazer o seguinte: eu sei que vocês têm muitas dúvidas, muitas perguntas, e eu vou encerrar aqui no YouTube, tá? Um beijo para vocês. Deixe abaixo do vídeo a sua pergunta, que depois eu vou passar a responder, tá? Beijo. Vou responder.